Então, dando seguimento ao projeto Consciência Espírita, que estuda o livro Consciência Espírita, que nos foi ditado pelo Espírito Inácio de Antioquia, estaremos estudando hoje o capítulo 57, que Inácio intitula A Cura Real, onde ele vai comentar uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 17, quando Lucas anotou assim: E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então, como essa passagem, a gente tem o hábito de estudar muito no meio cristão, no meio espírita, acredito que seja uma passagem que todo mundo, de alguma forma, já tenha tido contato, que é a passagem que fala da cura dos 10 leprosos. Quando Jesus passava por uma aldeia e que lá ele se depara com 10 leprosos, essa passagem está lá no capítulo 17 de Lucas, e os leprosos, reconhecendo Jesus, se aproximam dele, mantendo aquela distância que era uma distância regimentada pelas leis mosaicas que os judeus seguiam, porque aqueles que contraíam a lepra precisavam viver reclusos, longe do convívio social, e não podiam ter acesso às pessoas consideradas sãs, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Quando eles avistam Jesus, eles reconhecem em Jesus a possibilidade de alcançar a cura. A gente precisa se ater a isso nesse primeiro momento. E aí, se aproximando de Jesus, eles pedem a intercessão de Jesus para que se tornem limpos. E Jesus dá o direcionamento, dizendo que eles se apresentassem ao templo, aos sacerdotes. Porque era comum que quando alguém alcançava a cura, precisava se apresentar aos sacerdotes para que fosse verificado realmente a possibilidade de cura, para que dessem a esses necessitados, a esses doentes, o aval para retornar ao convívio social. Então eles vão, se apresentam, e só um desses 10 volta, e Jesus faz questão de salientar no Evangelho, Lucas faz questão de colocar, que esse que volta era um samaritano, considerado forasteiro, estrangeiro pelos judeus. E era um povo que era muito mal visto pelos judeus, devido às suas crenças pessoais, os seus atos e a forma como eles se inseriam no contexto social naquela época. E Jesus relata diante de todos, mas não foram 10, fazendo um questionamento, não foram 10 os limpos, mas só um retorna para dar louvor a Deus pela graça alcançada? Só esse estrangeiro? E aí Lucas faz questão de colocar que esse estrangeiro era um samaritano. Então a gente podia dar várias vertentes para esse versículo, para estudar esse versículo, essa passagem do Evangelho, mas o que Inácio vai tratar nessa mensagem, especificando mais detidamente a atenção e a reflexão no versículo 17, quando Jesus questiona: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então Inácio vai dar uma atenção maior a esse versículo, tentando trazer para nós, no nosso contexto atual, nós espírita cristãos, para que a gente possa refletir dentro das nossas ações diárias, nos colocando esse ensinamento, essa passagem na prática do nosso dia a dia. Então relata a doutrina espírita que nós somos espíritos encarnados em um plano material como a Terra, plano de provas e de expiações como a Terra, e que a nossa elevação espiritual se dá por etapas, é feita por etapas, através da pluralidade das existências, que será através da pluralidade das existências que nós alcançaremos a condição de espíritos puros, até o dia em que não mais precisarmos reencarnar em planos semelhantes à Terra. Então a gente sempre faz questão de frisar
que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que se torna o espírito após a sua última encarnação. E os espíritos respondem, espírito puro. Então, até o momento em que necessitarmos de provas durante o processo da reencarnação, não seremos espíritos puros, a menos que realizemos experiências encarnatórias em determinados planos como espíritos missionários. Então a gente vai focar no primeiro momento nessa necessidade da matéria para que o espírito se purifique espiritualmente. Então a gente vai deixando através de cada experiência que a gente vive na Terra, pelo menos essa é a ideia primeira, que a gente vai deixando ao longo dessas experiências os conceitos negativos, equivocados, que nos afastam da luz que adquirimos em existências precedentes. Então, o objetivo da nossa encarnação, da nossa reencarnação na Terra, em um corpo físico, como o que nós carregamos nesse exato momento, é fazer a nossa transição espiritual, de espíritos imperfeitos para espíritos iluminados. Se ao adentrar o plano material, a gente se perde ao longo do caminho, e muitas vezes retorna à pátria espiritual após a experiência na carne, com débitos maiores do que os que trazemos, o problema não está no processo reencarnatório, mas na forma como cada um de nós encara esse processo e como nos colocamos nesse processo através da experiência no dia a dia dentro da nossa reencarnação. Estamos falando mais ativamente da nossa encarnação atual, porque é aquela que nós estamos inseridos nesse exato momento. Então a Terra, digamos assim, é um grande ambulatório, é um hospital, onde espíritos ainda imperfeitos que carregam na sua essência, no que tem de mais íntimo, imperfeições, doenças, que são manifestadas muitas vezes no nosso corpo físico. Então a gente precisa entender que esse mecanismo de doença e cura é uma via de mão dupla. Então o espírito tanto pode se purificar através do processo reencarnatório, vivenciando experiências elevadas, modificando os seus conceitos íntimos, tanto quanto pode adquirir novas doenças que vão ser cravadas no seu corpo espiritual, que provém da sua mente, não é? Através dos nossos conceitos, dos nossos valores, e através da forma como nós nos portarmos na nossa vida, a gente pode angariar novas doenças, novas enfermidades. Então, o que vai fazer total diferença no nosso contexto será a forma como cada um vai escolher vivenciar a sua experiência na Terra. Então, André Luiz vai dizer que quase que a totalidade das nossas doenças são de cunho espiritual. E aí ele vai colocar como exceção algumas doenças infecto-contagiosas, que seria algo que vem de fora para dentro. Mas a gente vai entender isso de uma forma relativa. Então, por exemplo, se o mosquitinho da dengue, da chikungunya, da zika te pica, você pode contrair a enfermidade, correto? Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com a sua elevação espiritual? Essa doença foi gerada pelo mosquitinho ou por algo que você carrega na sua intimidade que faz com que a doença se manifeste? E aí a gente vai entender que mesmo quando uma doença é causada por algo, uma via, não é, externa, a causa primeira está na sua necessidade de estar encarnado em um plano como a Terra, onde existem doenças infecto-contagiosas. Isso quer dizer o quê? Nós não somos espíritos perfeitos ainda, estamos suscetíveis às situações que fazem parte de um plano como a Terra, dentre elas as doenças infecto-contagiosas. A forma como cada um de nós vai se expor, correndo riscos de se infectar por doenças infecto-contagiosas, como aconteceu com o próprio André Luiz, que contraiu a sífilis, através
da sua dificuldade em elevar o uso da sua sexualidade. Ali a gente vai verificar uma causa moral que gerou uma possibilidade, um risco de uma infecção que vem de fora para dentro. Então, por isso que André Luiz, muito sabiamente, ele vai colocar uma pequena exceção. E aí, as outras doenças, as outras enfermidades são aquelas que nós desenvolvemos de dentro para fora. Porque a forma como eu me coloco no mundo é a forma que o meu íntimo se exterioriza através das ações do dia a dia. E aí a gente vai pensar assim, tem um conhecido da gente que uma vez eu vi ele fazendo estudo, um psicólogo, ele comentou assim, que até a gripe, como o Viviane está dizendo, é algo que depende muito do seu estado emocional, do seu estado psíquico, físico, emocional, emotivo, né? Os seus sentimentos, as suas emoções, porque o seu sistema imunológico, estando equilibrado, devido a você estar equilibrado emocionalmente, sentimentalmente, etc., vai estar fortalecido ou não. E aí ele conta que um rapaz que ele tratava chegou para ele e falou assim, você está dizendo então que se eu estiver bem, eu não vou pegar gripe. Então vamos supor, eu vou fazer atividade física, vou correr vou ficar todo suado, vou entrar dentro de um freezer, vou ficar lá congelado durante uns 10 minutos, depois vou pular numa água fria, eu estou totalmente equilibrado. Se eu fizer isso, eu vou gripar ou não? Aí ele respondeu assim, meu amigo, se você correr, ficar suado, entrar numa geladeira, ficar lá o tempo que foi, pular na água, você não vai estar equilibrado. Você não está equilibrado. Então a forma como cada um se porta diante da vida faz total diferença no seu processo de regeneração espiritual. Então a Terra é um grande hospital que abriga cada um de nós e que o tratamento vai decorrer de acordo com a forma através da qual nós nos colocamos no tratamento. Então quando você vai em hospital, você vai ver lá enfermos de variada ordem. Se você chegar no pronto-socorro, você vai ver coisas terríveis. Porque o que acontece no primeiro socorro, que é não é a situação de maior emergência ali, são situações graves, etc. Não é? Quando uma pessoa precisa de um tratamento mais longo, então a forma como ela se declara doente e se reconhece doente, necessitada do auxílio medicamentoso e etc., vai fazer total diferença na forma como ela vai passar pela doença e se ela vai ou não alcançar a cura. Então, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento, dentro da reflexão que a gente quer fazer, é que todos nós carregamos na nossa intimidade, no íntimo do nosso espírito, no nosso campo mental, algum tipo de desvio do caminho ideal, que é a causa geradora das nossas enfermidades. Então, as nossas enfermidades, elas se desenvolvem a longo prazo e são manifestadas no nosso corpo físico. Mas, como a gente disse, é uma via de mão dupla. Eu tanto posso me curar através do corpo físico ou me comprometer através do corpo físico. Então, se você se expõe aos vícios, você vai estar propício a desenvolver determinados tipos de enfermidades, dentre elas o câncer. Então todo mundo sabe que o tabagismo, que o álcool, que a alimentação excessiva e etc. são causadoras de enfermidade. Mas você não come por causa do seu estômago, não fuma por causa do seu pulmão e nem bebe por causa do seu fígado. Você faz tudo isso porque intimamente você não está harmonizado e desconta nos vícios, não é? Um conflito que você carrega na sua intimidade. Então, nesse caso, a gente não faz bem o bom uso do processo encarnatório. Se trouxemos de lá para cá, do plano espiritual para o plano material, a enfermidade, e isso se manifesta nessa encarnação mais uma vez, a gente não consegue se curar. Se não tínhamos essa dificuldade, e a partir dessa existência desenvolvemos o vício, a gente vai se comprometer espiritualmente. E aí, quando a gente entende que o corpo é um mata-borrão,
do espírito. Então, o mata-borrão é aquela esponjazinha que tira o excesso do carimbo. Quando a gente batia o carimbo na tinta, tirava aquele excesso para não borrar o papel. Chamava mata-borrão. Então, o nosso corpo ele é o veículo através do qual o espírito vai expurgando as suas dificuldades. Desde que, assim, nós compreendamos e nos renovemos através da dor. Por exemplo, aquela que é manifestada a nós através das doenças do corpo físico. Então, nesse primeiro momento, entender que aqueles que chegaram a Jesus, buscando o auxílio espiritual, o reconheceram. Já tinham a informação de que Jesus promovia a cura. Entendiam que se recorressem a Ele, poderiam alcançar a cura que tanto buscavam. E aí, quando Inácio vai dividir essa mensagem em 3 partes. Na primeira ele fala do contexto, não é? Da situação em si. Da segunda ele vai falar do nosso contexto dentro do meio espírita. E no terceiro momento, mais diretamente a cada um de nós. Então ele começa a mensagem dizendo assim, olha: a pergunta de Jesus ao samaritano leproso é um questionamento grave que necessita de profunda e conscienciosa reflexão por parte daqueles que reconhecem ao Cristo, que recorrem ao Cristo, rogando-lhe intervenção em relação às suas enfermidades. A passagem evangélica contida na citação de Lucas é a oportunidade sagrada de aprendizagem para os espíritos sequiosos de luz, de vez que a metodologia de ensino de Jesus é fonte inesgotável de sabedoria que sempre eleva os que aceitam de boa mente apreender-lhe as lições. Lembremos primeiramente que ao dirigir-se para Jerusalém, o mestre havia realizado a cura de 10 leprosos que lhe rogaram misericórdia, pedindo-lhe o restabelecimento da saúde. Todavia, após alcançarem o objetivo estabelecido, apenas um dentre eles deu graças a Jesus, rendendo-lhe louvores pelo benefício alcançado. Então a ideia qual é? É trazer para o nosso contexto, para a nossa vivência, a experiência que alguém já viveu. Porque é para isso que servem as relações interpessoais. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: existe algum fundamento benéfico em observar os equívocos alheios? Aí os Espíritos respondem assim: depende. Se for para julgar, condenar e amaldiçoar, não. Se for para servir de lição, de ensinamento, para que você faça diferente, sim. Então, todas as lições que foram anotadas no Novo Testamento servem de lições para cada um de nós hoje, dentro das nossas experiências pessoais. E o que essa passagem tem a ver conosco, espíritas, neste exato momento? Não é? Quando ele fala que dos 10, só um se prontificou a realmente aceitar a terapêutica de Jesus. E qual é a terapêutica de Jesus? É a renovação do espírito, não é a cura do corpo. É uma reflexão. Jesus, quando curava, ele curava o corpo ou o espírito? Porque, obviamente, cada caso é um caso, não é assim? Como que Jesus nos cura espiritualmente? Então eu tenho uma notícia para dar para vocês, se é que vocês já não sabem. Eu acredito que vocês já sabem, que não é novidade para ninguém. Jesus não vai curar nenhum de nós espiritualmente da forma como muitas vezes nós acreditamos. Que é aquela de pedir auxílio assim: Jesus, por favor, me estenda a sua mão e me cure. Porque a cura, a terapêutica que Jesus propõe é aquela de longo prazo. É aquela que permite ao espírito absorver os princípios do Evangelho, os princípios da Boa Nova, e nós que somos espíritas, os princípios espíritas, e vivenciar, interiorizar esses princípios para que nós façamos a nossa transformação, a nossa cura,
a nossa elevação espiritual com o auxílio de Jesus. Se assim não fosse, todos os espíritos que Jesus curou já tinham virado espíritos puros, que não precisariam mais de vivenciar experiências na Terra. Então a proposta de Jesus é a longo prazo. E aí é onde nós, espíritos, precisamos estar mais atentos a esse princípio, que é o da consciência espiritual. Consciência espírita, melhor dizendo. Porque a gente quer ver uma casa espírita cheia, é quando uma casa oferece tratamento espiritual, de cura, de alguma forma. A casa vive cheia. Com todo respeito às casas, e a gente não está aqui dizendo que isso não deve acontecer. A partir de agora, então, você está dizendo que a gente não pode mais procurar o recurso da casa espírita para fazer um tratamento espiritual, uma cura, etc. Ou que as casas não possam oferecer esse tipo de benefício, de amparo? Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo e afirmando categoricamente é que tanto as casas espíritas quanto nós espíritas e simpatizantes que recorremos a essas casas, a esse tipo de tratamento, que a gente faça uma reflexão antes de ir, enquanto estiver lá e depois que sair de lá. Tratamento. Porque a casa oferece um amparo, a pessoa chega, traz a sua garrafinha d'água, coloca lá, senta e fica lá. Tem casa que tem até senha, é igualzinho ao hospital. Fica lá a senha lá assim, pega aquela senha, fica lá os numerozinhos lá assim, 89. E aí a gente vai fazer estudo em algumas casas, aí as pessoas estão sentadas, e a pessoa fica assim um tempo todo, olhando para o relógio, olhando para a senha, porque a preocupação dela não está no ambiente onde ela se encontra, nem com o que ela está ouvindo, com o que ela pode estar estudando, refletindo para se modificar através dos seus próprios esforços. Ela quer entrar dentro da sala para que algum médium faça algum tipo de efeito mirabolante que promova a cura, se ela vai ficar lá 5, 10 minutos, o tempo que for, que ela entre, e quando ela sair, ela pega o copinho d'água e vai embora. Porque a preocupação não está na autotransformação. A preocupação está em alcançar a cura do corpo físico. E aí a maneira como cada um de nós recorre a esse tipo de tratamento, a gente vai se assemelhar ou aos 9 que nem voltaram para falar assim, obrigado. Ou aquele um que fica e fala assim, nossa, essa casa aqui até que é legal. Né? Sei, tem um ambiente aqui bacana. Eu fui amparado aqui. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Algum tipo de atividade? Será que tem alguma reunião de estudo que eu posso participar? Porque, não sei, eu estou sentindo uma necessidade de preencher o meu espírito com algo que talvez aqui tenha. Então, vou sentar aqui durante o momento da reunião pública. Vou me esforçar em ouvir o que o expositor está falando. Eu vou ler uma obra, vou me esforçar em vivenciar o que a obra está falando. Porque eu já entendi que ainda que eu alcance a cura na casa espírita a qual eu recorro, se eu voltar lá para fora como os 9 leprosos que voltaram e promover as mesmas atividades, eu vou retornar a essa casa ou alguma outra em futuro, distante ou não, pior do que quando entrei pela primeira vez. Porque quando Jesus promove a cura do corpo físico, ele deixa um ensinamento. Ele fala assim, olha, vá e não tornes a pecar. Ou seja, vá e não volte para a mesma vida que você estava, porque o que te trouxe aqui foi a vida que você leva. Então, ou você se modifica espiritualmente, ou você vai voltar aqui com uma condição ainda pior, porque aquele que é dado, mais será pedido. Então você estará se equivocando com conhecimento de causa. E a nós espíritas estaremos nos equivocando com o conhecimento dos princípios da doutrina espírita. Então, aquele que se encontra enfermo, atribuir a alguém
a cura do seu mal é um grave erro. Então você pode receber auxílio espiritual tanto quanto você recebe o auxílio material do médico da terra. Porque como é que funciona o médico da terra? É assim. Doutor, eu estava na minha casa hoje, não é? Tem um prego lá, infelizmente ele estava no muro, eu passei, arranhei o meu braço, mas não dá nem para dar um ponto não, foi só um arranhãozinho. Então eu vim aqui porque eu preciso do tratamento. Só pode me dar um tratamento para o câncer. Tem lógica, gente? Algum médico, algum hospital vai tratar alguém que arranhou o braço com tratamento para o câncer? O que vocês acham? Não, né? Então, quando você adentra o hospital, você vai receber uma medicação, uma orientação, de acordo com a enfermidade, com o problema que você leva quando adentra aquele hospital, certo? Então, de acordo com o seu problema, o médico vai falar assim, não, meu filho, isso aqui é tranquilo, é só um arranhãozinho. Vou passar uma água buricada, um sorinho fisiológico, você pode ir embora. Agora, se você entra ao hospital com uma doença em estado terminal, ou se você sofreu um ataque cardíaco, você não tem como chegar lá e falar assim, me dá uma aspirina que eu quero ir embora para casa. Certo? Você precisa de um tratamento especializado, específico, para a sua enfermidade. E se você entra no hospital, você recebe o tratamento, o médico provavelmente vai te falar assim, olha, você precisa do tratamento tal, e a sua condição requer o cuidado tal, e para isso você vai ter que ter as atitudes tal. Não é assim, gente? E aí, se você sai de lá e não faz nada do que o médico mandou, porque você, naquele momento, recebeu o amparo, ficou bom e vai embora para a sua vida cotidiana, fazendo as mesmas coisas, esquecendo tudo que o médico mandou. O que você pode esperar do futuro? A culpa vai estar no médico? A culpa vai estar no hospital? Não, né? Vai estar no comportamento que a gente vai insistir em se manter. Se do lado material acontece dessa forma, a gente acredita que do lado espiritual vai acontecer diferente? Então, se adentra a casa espírita, assim, eu não estou aguentando mais. Eu não sou médio não, mas eu estou com um encosto que, pelo amor de Deus, tira de mim. Eu estou deprimido, eu estou com uma dor aqui, eu estou com um problema lá, eu não consigo andar, não consigo caminhar, estou com dor no joelho, estou com dor no rim, estou com dor no fígado, estou com dor no ouvido, e etc. Porque doença é o que não falta. E doentes, muito menos. Aí se você entra na casa espírita, você está entrando na casa espírita para tratar o seu ouvido, o seu joelho, mas você é um espírito imortal. Ah, você pode buscar alívio para a sua dor do corpo físico? Pode. Mas o principal benefício que a casa espírita pode e deve fornecer é o amparo espiritual. É aquele que te limpa de dentro para fora. Não que te faz um curativo, que é momentâneo, mas que se os seus atos não se modificarem, você vai tornar a vida cotidiana agravando os males que te trouxeram àquela casa espírita. Então, que está cheio de gente que adentra a casa espírita para fazer tratamento. E que na hora que recebe aquela... melhorou um pouquinho, não é? Estou sentindo melhor. E aí, da mesma forma que entrou, sai. Não quer compromisso com nada. Não quer compromisso com a doutrina. Não quer compromisso com Jesus. Não quer compromisso consigo mesmo. E nem com os princípios que teve contato durante a estadia naquela casa. Então, quando a gente entra na casa espírita, recebe o amparo e sai dessa casa espírita sem se preocupar com nada do que buscou aqui, a gente está semeando um futuro de extrema dificuldade. Porque esses conceitos precisam entrar na nossa intimidade para que a gente se renove. Então, assemelhando lá aos 10 leprosos, fazendo uma comparação, em qual dos dois comportamentos a gente se enquadra? Naquele que buscou Jesus, ou seja, entrou à casa espírita, porque já ouviu falar que poderia alcançar a cura ali.
Porque alguém nos orientou e falou assim, não, vai lá, tem uma reunião lá que é muito boa, né? Vai lá que você vai se equilibrar. E aí quando tem essa melhora inicial, volta e recorre à casa de novo, falando assim, não, foi aqui que eu me tratei, foi aqui que me auxiliou, é aqui que eu vou me manter. E a gente não está falando de casa espírita no sentido de templo de pedra, a gente está falando, acima de tudo, no conceito. Porque eu posso ser espírita lá fora, embora a necessidade da casa espírita, vivenciando as experiências do dia a dia com os princípios que eu recolho aqui dentro. Agora, se eu saio daqui sem não quero o menor compromisso com nenhum desses fundamentos, desses princípios, eu estou me assemelhando aos 9. Então, fazendo uma reflexão íntima, cada um de nós, em qual dessas duas categorias a gente se enquadraria? Precisa responder. É uma pergunta que cada um responde dentro da sua intimidade, de acordo com a sua própria consciência. E aí, dentro desse princípio, nós que adentramos a casa espírita, nós somos convidados a uma renovação de dentro para fora, que é aquela que Jesus propõe. Repetindo como a gente disse no começo, a terapêutica de Jesus é aquela que nos permite fazer uma revolução na nossa intimidade, não no nosso corpo físico. Porque cedo ou tarde, desencarnaremos, deixaremos a matéria. Mas o que levaremos como essência das experiências vivenciadas? Na segunda parte, Inácio vai dizer assim, olha, não é raro encontrarmos no mundo comportamento equivalente à atitude dos 9 entre os 10 leprosos citados no Evangelho. Acometido pelas dores, quando diante das enfermidades, verificamos grande montante de indivíduos adentrando os templos cristãos, onde procuram devido tratamento para suas doenças, objetivando encontrar a cura que lhes restabeleça a harmonia. Sem conscientizar-se, contudo, de que o restabelecimento da saúde do corpo físico por si só não erradicará os males geradores de suas enfermidades, maior soma daqueles que recorrem aos núcleos de assistência cristã combate apenas os efeitos de suas moléstias, já que tão logo se encontram restabelecidos, quase que a totalidade dos homens esquiva-se da necessidade de enfrentamento das causas geradoras de seus males, mantendo os mesmos hábitos, dando as costas, assim, ao convite de renovação que lhes alcança, convocando-os a modificarem-se intimamente através de sua regeneração espiritual. Então, a reflexão, a revolução que precisa ser feita, ela é profunda. Ela precisa alcançar a nossa intimidade de uma forma que adentre a nossa intimidade e faça uma revolução dos nossos conceitos. Não é algo superficial. Por maior que seja a dificuldade, por mais grave seja a enfermidade que nós venhamos a enfrentar enquanto encarnados, nada disso se equivale à necessidade da regeneração do nosso espírito, daquilo que nós somos como essência. Nada disso vai ser maior do que o benefício da cura real, da cura verdadeira, alcançada. Por isso que Inácio intitula a mensagem como cura real. Então a gente viu inúmeras passagens no Evangelho onde Jesus praticou inúmeras curas. Então qual foi a postura de cada um daqueles indivíduos depois desse primeiro contato com Jesus? Então é a mesma coisa de você chegar desesperado à casa espírita, trazendo inúmeras dificuldades, e alguém chegar e falar com você assim, aqui, lê o livro tal. Tem uma história lá que parece um pouco com a sua, lê. Esse contato é Jesus se aproximando de você, de cada um de nós, e te oferecendo a terapêutica. Acredito que isso já aconteceu com todos nós aqui. Todos nós já devemos ter vivido experiências como essa. Lê tal livro, faz tal coisa.
não é? Participa de tal estudo, vem em reunião tal, vai te auxiliar. Então esse contato é esse primeiro contato de Jesus. E ele te auxilia, tanto é que a gente consegue absorver, num primeiro momento, as energias, as vibrações que a casa espírita, que a doutrina espírita e que aquele que nos auxilia pode oferecer. Mas a gente precisa entender que isso é um tratamento de emergência. É o pronto-socorro, Jesus é o pronto-socorro, que vai dar a primeira assistência, que vai limpar as suas chagas. Mas que se a nossa mente permanece cristalizada com os mesmos conceitos de outrora, a gente vai tornar a desenvolver a mesma enfermidade. Porque está mais profunda a causa da nossa enfermidade. A gente entender que a doutrina espírita, que quando nós adentramos a casa espírita ou tenhamos contato com ela, seja através da forma como foi, é um chamamento para que a gente modifique uma conduta. A maior parte de nós adentramos a casa espírita trazidos pela dor, pelas dificuldades. São poucos aqueles que adentram a casa espírita com o intuito de eu estou tão bem, né? Preciso fazer algo para alguém, preciso doar de mim. E se a gente for pegar em soma o número da população mundial, são poucos, muito poucos, aqueles que se predispõem a algum tipo de ação edificante no bem, antes de terem qualquer tipo de dificuldade. Antes que as provas ou as expiações cheguem avassaladoras. Porque a gente tem um hábito, a gente tem tido o hábito, através das nossas experiências, de recorrer à espiritualidade, de tentar elevar o pensamento a Deus nos momentos de dificuldade, no momento de dor. Então o chamamento é, se nesse momento nós não estamos acometidos diretamente, intensamente, pela moléstia do corpo físico, que a gente possa fazer uso efetivo dos recursos medicamentosos que a doutrina, que a casa espírita oferece, através da prática do bem. Para que a gente consiga purificar o nosso espírito de uma forma mais intensa, mais profunda. Falando dos leprosos, a gente vai chegar à imagem de Maria de Magdala, que foi aquela a quem Jesus expulsou 7 demônios, que passava por um processo de obsessão espiritual gravíssimo, e que só conseguiu se libertar das amarras que prendiam o seu espírito ao jugo da matéria, quando ela se propôs à renovação espiritual. Então, quando ela aceita a mensagem de Jesus, porque já havia um vazio na sua intimidade que buscava a luz, a resposta para as suas dúvidas, a cura para as suas dores, ela se coloca à disposição de Jesus, do bem, para trabalhar a sua intimidade através do auxílio aos outros. E mesmo sendo praticamente expulsa do convívio com os discípulos de Jesus após a crucificação do Mestre, ela se vê em meio aos leprosos, doando o que ela tinha de mais puro para eles no cuidado com as suas enfermidades. E dia acontece em que ela contrai a doença. Mas ela não contraiu a doença no primeiro momento. Na verdade, Maria de Magdala, ela não contraiu a lepra. Ela expurgou a lepra que havia no seu espírito.
Ela expurgou as trevas que haviam no seu espírito através do corpo físico. E aí ela vai entender que aquele mecanismo de purificação espiritual se realizava de dentro para fora. Que o que estava apodrecendo era o seu corpo físico. Mas quanto mais o seu corpo físico se deteriorava, mais o seu espírito se iluminava. Ao ponto de Inácio descrever em uma mensagem do livro Consciência Espírita, que ela deixa a condição de crisálida opaca do engano para se transformar em borboleta multicor do bem, deixando a carcaça das atitudes equivocadas no passado, alçando voos elevados, voos da sua espiritualização. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é aquela que coloca na sua mão a ferramenta para que você trabalhe. Jesus é o caminho que te conduz à verdade e à vida. Jesus é o caminho que te conduz à verdade e à vida. Jesus não é o seu caminhar. Ele é o caminho. Percorrer por esse caminho é opção, decisão pessoal de cada um de nós. Não vale se entregar aos vícios e pedir para que Jesus te purifique espiritualmente. Porque é da lei que o que nós plantamos, semeamos, nós colheremos. É da lei que toda causa vai gerar um efeito. E que por mais que Ele, Jesus, o Cristo, nos auxilie e jamais nos abandone, Ele não pode interferir no livre-arbítrio de cada um de nós e não pode fazer por nós o trabalho que cabe a cada um de nós. É da lei que cada um receba de conformidade com as suas próprias obras. É da lei que o Espírito se purifique com os seus próprios esforços, através dos seus próprios esforços. E isso é o que tem de mais sagrado na lei. E será o que tem de mais sagrado na lei para nós, no dia em que nós realmente, conscientemente compreendermos que o que você conquista através dos seus esforços é o que você dá mais valor. Que não é o que as pessoas te dão. Não é o que fazem por você, nem o que fazem para que você deixe de fazer o que te cabe. Porque quando alguém faz por você o trabalho que te cabe, você não valoriza o que você tem. Quando você lavora a terra da sua existência com todas as dificuldades e você consegue retirar daquela terra o fruto do seu trabalho, você recolheu os benefícios da lei. E a lei é essa, para mim, para vocês e para Jesus. Jesus passou pelo mesmo processo que todos nós estamos passando. O processo da elevação espiritual, do caminho que vai da treva à iluminação, do átomo ao anjo. Inácio vai finalizar a mensagem, e aí ele vai dizer assim: se diante de enfermidades, avalia que a vida convida-te ao despertamento espiritual, a fim de que voltes tua atenção para a necessidade de modificares as posturas equivocadas que comprometem tua harmonia interior. Compreende que as chagas que carregas em teu corpo físico são provocadas quase que em sua totalidade pelo pensamento enfermiço que alimentas diariamente e pelas condutas inoportunas às quais te entregas. Por isso,
Ainda que seja verdadeiramente importante e necessário o bem-estar do maquinário que te abriga o espírito, busca em primeiro lugar tua saúde plena, entregando-te à terapêutica de Jesus, a fim de renovares-te por completo, de vez que somente assim conquistarás o benefício imorredouro de tua cura real, sanando definitivamente os males que te afligem a alma. Então, o nosso corpo físico é uma esponja, como a gente disse, que absorve as imperfeições, as enfermidades que nós trazemos na essência do que a gente tem de mais íntimo. O nosso pensamento, nosso campo mental, nosso espírito. A experiência no corpo físico é uma bênção que permite a nós expurgarmos esses males através das renovações do nosso conceito. Porque a doença provém da desarmonia íntima, do pensamento em desalinho com as leis. Se nós estivermos alinhados com as leis divinas, jamais estabeleceremos a doença no nosso espírito e, por consequência, no nosso corpo físico. Tem pessoas que morrem de morte matada. Tem pessoas que morrem de morte morrida. Tem pessoas que deixam o corpo físico como uma vela que vai se apagando lentamente, quando o pavio vai sendo queimado, e desencarna, suavemente, igual Chico Xavier. Uma vela. Morreu de velho. Desgaste do corpo físico. Tem pessoas que desencarnam de acidentes, de algo exterior, que faz com que aquele espírito vivencie a experiência da desencarnação, a separação do corpo físico, quando o princípio vital se esvai através de algo que é exterior. Quem não morre de morte matada ou de acidente, vai morrer de algum tipo de enfermidade. E a enfermidade que foi gerada no corpo físico provém da imperfeição que o espírito carrega. Foi por esse motivo que o Messias, o Cristo, aquele que não carregava doença, mas que, pelo contrário, partiu do mundo carregando as nossas enfermidades consigo, assim como foi predito no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, partiu do mundo através do assassínio, através da crucificação, porque ele não tinha doença, ele era perfeito. Partiu do mundo com 30 e poucos anos, sendo assassinado, alçado à cruz. E que se ele não tivesse sido assassinado, alçado à cruz, por não carregar doenças no seu corpo físico, que era um corpo físico semelhante ao nosso, porque ele chegou ao mundo respeitando as leis desse mundo. Deixo uma pergunta para vocês. Quantos anos mais Jesus haveria de suportar na terra se ele fosse partir para o plano espiritual através da velhice, do esgotamento das forças do corpo físico? Mas ele foi assassinado porque ele não carregava enfermidades na sua alma. E é essa a lição que ele quer nos deixar. A lição da autopurificação. A lição do autocrescimento, para que um dia a gente consiga alcançar a condição de espírito puro, espírito crístico, na condição de Jesus. Aquele que não desenvolveu enfermidades, ainda que vivenciando experiências no corpo físico. E aí ele fala para os seus discípulos: não vos escandalizeis, porque é necessário que tudo isso aconteça. A mensagem da cura, aquela que Jesus nos propõe, é aquela da autorrenovação, a que vem de dentro para fora. De dentro para fora.
aquela que permite que nós vivenciemos experiências no bem, trabalhando a nossa intimidade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente se transforme diariamente através dos mínimos detalhes dentro da experiência da reencarnação, para que a gente se assemelhe àquele leproso que recorre a Jesus, agradecido a Ele, que recorre a Jesus pedindo auxílio, e que volta a Ele agradecido pelo benefício alcançado, retribuindo a Jesus não o seu agradecimento, porque o melhor que a gente pode fazer para ser grato a Jesus, a Deus e à vida pelo benefício alcançado é fazer aquilo que a vida nos propõe quando nos dá o benefício, que é aquilo da nossa autotransformação. Porque ninguém quer ver mais a nossa autotransformação e a nossa melhora do que o Pai, do que o Criador. Te agradece mais uma vez a vocês pela oportunidade, deixando um abraço fraternal para casa, para que a gente possa se irmanar sempre nesse ideal de iluminação que a casa espírita fornece, que a gente possa levar os conceitos de todas as vezes que nós adentramos a ela buscando auxílio na prática do dia a dia, que a gente possa levar esses princípios na prática do dia a dia. Muita paz para vocês.